E agora, dica veterinária. É uma parte muito importante no nosso programa que sempre estamos recebendo elogios, porque trazendo matérias para todos aqueles que são amantes da equinocultura. E é com você, vaqueiro Dr. Gustavo Johnny. Fala amigos do Cavalo e Companhia, mais uma vez estamos aqui no quadro Dica Veterinária. É um prazer enorme nós gravarmos esse quadro, levando sempre conhecimento aos amigos criadores, aos nossos telespectadores aí. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma doença que acomete muitos cavalos, uma doença muitas vezes que não é reconhecida por parte dos proprietários e treinadores, e uma doença bastante comum, tá? Uma doença chamada de obstrução recorrente das vias aéreas. A fisiopatologia dela é muito parecida com a asma em humanos. Então os cavalos também desenvolvem um quadro asmático, tá? Antigamente conhecido como doença pulmonar obstrutiva crônica. Como o próprio nome já diz, é uma doença que obstrui as vias aéreas. Essa obstrução pode ser causada por uma série de alérgenos, de substâncias que se encontram, suspensas no ar, como fungos, poeira, toxinas presentes no ar e uma série de outras substâncias que sensibilizam o organismo desse animal e fazem com que ele tenha uma resposta inflamatória bastante intensa, muitas vezes em muitos casos. É uma doença que normalmente acomete animais acima dos 7 anos de idade, tá? Mas também pode acometer animais jovens, onde ela é chamada de doença inflamatória das vias aéreas. A fisiopatologia é a mesma, também leva um quadro asmático, que a única coisa que diferencia é que são animais mais jovens. Tá? Esses animais normalmente são animais que se encontram estabulados, justamente por conta da poeira, da cama, da poeira da maravalha, muitas vezes. Contaminantes que estão ali presentes na maravalha também favorecem que esses animais sejam sensibilizados a essas partículas alergênicas. Tá? Uma boa notícia é que essa condição é uma condição reversível. A partir do momento que nós tiramos o animal da presença dessas partículas, ele retorna ao seu estado normal, tá? Sem apresentar crises. Quando os animais estão presentes, estão com grande carga dessas toxinas e desses alérgenos, dessa poeira, eles apresentam um quadro de tosse, muitas vezes picos de tosse, tá? Essa tosse ela pode ser uma tosse produtiva com a presença de pus, a presença de catarro propriamente dito, tá? Muitas vezes são crises, muito fortes de tosse, porque o animal às vezes está numa sensibilidade muito grande no organismo, essas partículas estão em grande quantidade no ar, principalmente animais que são estabulados, como já falei, animais que se alimentam de feno seco. O feno ele tem algumas partículas que também são responsáveis por desencadear a doença nos cavalos, tá? Essa doença ela leva a uma intolerância ao exercício quando ela está em estágio avançado. E em muitos casos ela pode levar simplesmente a uma diminuição da performance desses animais, levando a resultados muitas vezes ruins nas provas. Então essa doença ela deve ser diagnosticada por um médico veterinário e deve ser tratada para que esses animais não evoluam o quadro clínico, tá? E para que esses animais tenham bons resultados durante as provas. Ela tem tratamento sim, o tratamento é feito com base em medicamentos, mas principalmente a remoção da causa. O que é a causa? A diminuição da poeira, diminuição dos contaminantes. Muitas vezes esses animais que estão estabulados necessitam ser colocados em piquetes, onde tem a presença de menos poeira, menos contaminantes, e o quadro retorna ao normal dentro de poucos dias até semanas, a partir do momento que nós tiramos esse animal de uma condição estressante, de uma condição onde ele está susceptível a essas partículas que causam a alergia. Tá? Muitas vezes essa doença pode ser confundida com o próprio garrotilho por produzir uma secreção bastante espessa, muitas vezes secreção bilateral, então o animal apresenta catarro pelas duas narinas, tá? Mas essa doença esses animais precisam ser avaliados por um médico veterinário, porque se essa doença for tratada no início, os sinais clínicos forem controlados no início, esses animais têm grandes chances de se adaptarem e de viver uma vida normalmente. Se esses animais estiverem já no estágio avançado da doença, muitas vezes esses animais podem ser aposentados da vida atlética, e muitas vezes também esses animais podem inclusive até chegar à morte, porque eles sofrem uma angústia respiratória muito grande,
uma baixa de oxigênio. Então, se esses sinais clínicos evoluírem e chegarem o animal a ter, né, pontos de crises muito exacerbadas, pode levar o animal à morte por conta da angústia respiratória realmente que esses animais têm. Então ela é uma doença bastante séria, uma doença que exclusivamente precisa ser cuidado o ambiente onde esse animal está, para garantir que ele não esteja inalando partículas de bactérias, partículas de fungo, né? Ambiente limpo, sempre uma baia, uma cocheira limpa, com uma navalha nova, com a circulação de ar também presente, né? A gente lembra sempre disso, circulação de ar, uma cocheira iluminada, tudo isso favorece para que esses animais não desenvolvam a doença, tá? Lembrando também que nós podemos fazer, como eu já falei para vocês, o manejo desses animais também durante o treinamento, tá? Então, condicionar esses animais que nós sabemos que tem algum problema respiratório, no caso do DPOC, a gente condicionar o treinamento e a adaptação desses animais, porque com certeza são animais que vão ter uma capacidade respiratória muito menor e, consequentemente, uma resposta ao exercício menor do que os outros animais. Então é necessário que a gente faça uma adaptação ao exercício e ao treinamento desses animais. Evitar sempre lugares com muita poeira. Eu sei que às vezes é difícil, porque muitas vezes a gente vai para as provas, leva esses animais para as provas, quando esse animal entra na pista, né, tá cheio de poeira e tal, mas a gente precisa fazer um condicionamento antes, um tratamento antes, para que esse animal possa chegar na prova com condições de ter bons resultados, tá? Lembrando sempre que a prevenção e os cuidados são essenciais para todos os tipos de animais, especialmente para os animais que tenham a DPOC, no caso aqui mais fácil para vocês entenderem, a asma, que é uma doença muito parecida com a asma em humanos, tá? Essa foi a nossa dica de hoje. Um grande abraço a todos os amigos aí, telespectadores, e até semana que vem. Tchau, tchau. É isso aí, vaqueiro Dr. Gustavo Johnny. Vai se preparando aí que tem muito pedido aí, depois eu vou te passar a listinha aí. O que o pessoal quer assistir? Parabéns pela matéria. É um minutinho só. Eu e Carlos Javier voltamos a galope.